Oi, meu nome é Renan e eu tenho uma pergunta para você. Quantos parentes você tem? Bom, para te ajudar a responder essa pergunta, eu vou usar a sua genealogia como exemplo. Vamos lá. Você possui dois genitores, seu pai e sua mãe, que também possuem dois genitores cada um, seus quatro avós, que por sua vez também possuem cada um dois genitores, seus oito bisavós. Já deu para perceber que a cada geração que a gente volta, o número dobra. 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Vamos usar um exemplo aqui. Vamos supor que entre duas gerações consecutivas, nós tenhamos um período de 25 anos. Se nós voltarmos no tempo 40 gerações, isso corresponderia a um período de 1000 anos. Ou seja, há 1000 anos atrás, você possuiria 2 elevado à 40ª potência, ou seja, 2 elevado a 40 ancestrais. Isso dá aproximadamente 1 trilhão de ancestrais só seus. A gente sabe que a população do planeta inteiro era muito menor do que isso. A população da Terra era de aproximadamente 330 milhões de indivíduos. Como isso é possível? Como é possível que só você deveria ter aproximadamente 1 trilhão de ancestrais, que é um número muito maior do que a população inteira da Terra? Bom, essa diferença ela é explicada pela presença do casamento consanguíneo, ou seja, o casamento entre indivíduos aparentados. Casamento entre parentes. O casamento entre parentes ele é bastante comum na espécie humana. E ele pode ser notado principalmente em famílias que eram responsáveis por governar determinadas regiões. Essas famílias procuravam promover o casamento entre indivíduos aparentados. Por quê? Porque isso mantinha o poder sobre aquele determinado território dentro daquela família. Então eles promoviam esses casamentos em diversas gerações consecutivas. Registros históricos mostram que o casamento consanguíneo na dinastia Inca ocorreu aproximadamente 12 gerações consecutivas entre irmãos. Existem dinastias mais recentes, mais contemporâneas, no qual é possível notar a presença de casamentos consanguíneos. Por exemplo, a dinastia inglesa. A rainha Elizabeth II, por exemplo, é casada com um de seus primos, o príncipe Philip. Outro exemplo que você tem notícia é o da ocorrência de casamentos consanguíneos na dinastia dos Habsburgos. A dinastia dos Habsburgos foi responsável por governar a Áustria e a Espanha durante várias gerações. Nessa dinastia, tem-se não só registro da presença do casamento consanguíneo, como da presença de indivíduos que apresentavam algumas anomalias. Anomalias de origem genética, de ordem física ou intelectual. Isso é bastante sabido em diversas populações. E para evitar esse tipo de acontecimento, eram adotadas diversas práticas em que indivíduos de dinastias de diferentes países ou diferentes territórios trocavam indivíduos entre si. Ou seja, indivíduos nascidos em uma dinastia eram enviados para se casar com indivíduos de outra dinastia em outra região. Isso mantinha os poderes naquelas mesmas dinastias sempre, e isso reduzia a chance do aparecimento de indivíduos com doenças de herança autossômica recessiva. Por quê? E por que isso ocorre quando tem um casamento consanguíneo? Vamos lá, vamos por partes. Para que seja possível entender como ocorre o aparecimento de uma doença de origem recessiva, é preciso entender o seguinte: cada indivíduo recebe metade do seu material genético do pai e metade do seu material genético da mãe. Ou seja, cada indivíduo vai ter 2 cópias de um mesmo gene. Essas cópias podem ser a mesma versão de um gene ou versões diferentes de um mesmo gene. E a expressão da característica gerada por aquele gene, ela depende da interação entre esses 2 genes. Quando um alelo se sobrepõe sobre o outro na hora de exprimir a característica naquele indivíduo, esse alelo é chamado de dominante. E o alelo que não se expressa é chamado de alelo recessivo. O alelo recessivo, na presença de um dominante, não irá se expressar. Mas, quando 2 alelos recessivos estiverem juntos, eles irão se expressar e a característica irá aparecer no indivíduo. Doenças de origem recessiva
são aquelas causadas por alelos recessivos. Os alelos recessivos, causativos de doenças, eles são raros na população geral. Mas eles não são raros dentro das famílias. Estima-se que cada indivíduo possua aproximadamente 2 a 3 alelos recessivos letais no seu genoma. Alelos que, se tivessem sido expressos, provocariam doenças bastante graves. Bom, esses alelos, eles normalmente ficam ocultos, já que o alelo dominante é o que irá se expressar naquele indivíduo. E é muito raro que esse alelo se encontre em dose dupla com outro alelo quando o indivíduo se casa com alguém da população geral. Mas quando o indivíduo se casa com alguém da mesma família, como aquele alelo é transmitido naquela mesma família, a chance aumenta muito de um mesmo alelo recessivo se apresentar em dose dupla em um filho de um casal consanguíneo, ou seja, de um casal aparentado. Esse indivíduo que apresenta esse alelo em dose dupla, ele irá apresentar uma afecção de origem recessiva. Essas doenças, embora sejam raras na população, são bastante comuns na família. Esse fenômeno é chamado de depressão endogâmica, onde a ocorrência do casamento consanguíneo favorece o aparecimento de doenças de origem recessiva. O casamento consanguíneo ele pode ocorrer também quando um indivíduo se casa com outro indivíduo da mesma população e a população é pequena. Nesses casos, o indivíduo muitas vezes não sabe que está se casando com um indivíduo aparentado. Quer ver um exemplo? Suponha uma população pequena, sei lá, 100 ou 200 indivíduos. Esses indivíduos todos vão se casar entre si na primeira geração. A partir da segunda geração, já é possível que aquele indivíduo se case com outro indivíduo aparentado. Conforme passam algumas poucas gerações, todos os indivíduos daquela mesma população serão aparentados em algum grau. Todos eles terão vindo daqueles mesmos 100 indivíduos ou 200 indivíduos iniciais. Então, a ocorrência de casamentos consanguíneos, ela se deve também à ocorrência de casamentos aleatórios em populações de tamanho pequeno. Outros casos em que também ocorre o casamento consanguíneo são em isolados culturais, ou seja, populações que são culturalmente isoladas em que o casamento ocorre preferencialmente apenas dentro daquelas populações. Isso ocorre, por exemplo, na população indiana, que é uma população dividida em castas, nas quais os indivíduos se casam preferencialmente com outros indivíduos pertencentes à mesma casta. Essa prática de casamentos consanguíneos também é bastante comum em populações do Oriente Médio, de origem islâmica, e em populações judaicas, em que o casamento consanguíneo ocorre entre indivíduos da mesma religião. Em populações de Amish e Uteritas nos Estados Unidos, essa prática também é bastante comum, já que essas populações vivem costumeiramente bastante isoladas. No Brasil, podemos observar também que essa prática ocorrendo em populações nativo-americanas, que são populações que, em geral, são culturalmente isoladas e ocupam um território diferente do território da população geral brasileira. Bom, depois de falar tudo isso, depois de mostrar para vocês o quão comuns são os casamentos consanguíneos, eu vou perguntar para você de novo. Você sabe quantos parentes você tem? Muito obrigado por acompanhar esse vídeo aqui. Deem uma outra olhada nos outros vídeos do canal, deem um like aqui no vídeo, deixem os seus comentários. Por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações.